Olá pessoal, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão interessante que é o seguinte: como a gente conseguir ter coragem para continuar vivendo e continuar lutando, né? Quando tantas coisas muitas vezes vão contra a gente, como é que a gente faz para conseguir se manter, né? Com aquele pique, com aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, apesar de tudo, né? Apesar de uma maré contra, apesar das coisas estarem de uma maneira que a gente não imaginava que fosse acontecer, né? Oi, Sara, boa noite. Hoje entrei um pouquinho mais tarde aqui, mas eu tive uma reunião até agora há pouquinho, a gente estava acertando um monte de coisa. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Esse tema de como é que eu continuo lutando, ainda que a maré esteja contra mim, ainda que há tantas pessoas não acreditando, ainda que muitas vezes nem eu acredite no que pode acontecer, né? Às vezes a gente duvida de nós mesmos, a gente duvida da nossa capacidade, a gente duvida da nossa habilidade de fazer as coisas acontecerem conforme a gente tinha imaginado. Então certamente hoje a gente vai dar uma olhada em como é que a gente consegue manter esse pique, essa vontade, não é? Esse ânimo, essa motivação de fazer as coisas acontecerem. O que a gente precisa fazer, o que está dentro do nosso alcance, o que não está dentro do nosso alcance, o que nós podemos fazer e como é que a gente trabalha tudo isso. E também um tema muito interessante, pessoal, porque eu vou falar sobre esse tema não só do nosso lado pessoal, né? Ou seja, como você manter a motivação, como você manter a vontade. Oi, Vianney, como é que você mantém o pique, como você mantém a força, não só na nossa parte pessoal, como na nossa parte também profissional. Por quê? Porque o conceito é basicamente o mesmo. Se a gente conseguir fazer conosco, a gente consegue fazer com qualquer pessoa, com qualquer empresa, em qualquer situação, seja na nossa família, seja em qualquer momento que a gente tiver na nossa vida. Então, o que é muito importante, Viviane? Eu gostaria que você, se você puder um pouco, Viviane, você fazer um bate-bola comigo, a Sara também eu convido, a Cíntia, vocês estão sempre fazendo um bate-bola comigo. Por quê? Porque é muito importante que a gente, compartilhe as nossas experiências, porque muitas vezes aquela experiência que a gente tem medo, um pouco de vergonha de compartilhar, às vezes a gente pode ajudar o próximo, a gente pode compartilhar com as pessoas, porque também pode ser o receio dela também. Então se vocês puderem vir junto comigo, para que não seja só eu falando e vocês recebendo, mas que a gente encontre uma maneira de fazer essas coisas acontecerem. Oi, Marcio, que a gente consiga realmente fazer as coisas acontecerem de uma vez por todas, tá ok ou não? Só que para isso é muito importante que vocês vão junto comigo, mergulhem junto comigo, compartilhem a experiência para que eu possa, inclusive, dar sugestões para vocês. Aproveite esse momento, poxa, amores, como é que eu posso fazer isso? Como é que isso se aplica ao meu caso particular? Não tenha vergonha, a gente está sempre num grupo pequeno aqui, então não tem muito o que temer, não há o que ter receio, né? Então, pessoal, o que é sempre muito importante para a gente ter em mente, tá? Por que muitas vezes a gente perde o pique de fazer as coisas? Por que a gente perde a motivação? Oi, Bruno, por que a gente perde a motivação? Olha a Wanda aí, de fazer as coisas, Oi, Sergio, boa noite, de não querer fazer as coisas como a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente vai perdendo pique, e a gente não quer nem falar mais com ninguém, a gente perde a comunicação até conosco mesmo, a gente sente uma certa preguiça, um certo receio, uma certa falta de vontade, uma certa falta de ânimo, né, para fazer as coisas. Então definitivamente a gente vai dar uma olhada em como é que a gente lida com essa falta de ânimo, com essa falta de vontade de fazer as coisas, tá ok ou não? O que eu posso dizer sempre para vocês é o seguinte: o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o seguinte: isso está ao nosso alcance, tá ok? E isso daqui é uma questão de hábito, uma questão de como é que a gente lida com a gente mesmo, como é que a gente se comunica com a gente mesmo, certo ou não? Então o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós podemos mudar as coisas, tá? Então anota aí, vou pedir para vocês anotarem algumas coisas, porque eu vou trabalhando esses pontos, tá? Primeira coisa, eu posso mudar as coisas, tá? É a primeira coisa que vocês têm que acreditar, que eu posso mudar as coisas, tá? Porque se vocês não acreditarem que vocês conseguem mudar a situação à sua volta, definitivamente vai ser mais difícil de realizar a mudança. Não que é impossível, mas fica mais complicado. Então a primeira coisa é o seguinte: vocês precisam se lembrar desse ponto. Eu posso mudar a minha situação, tá? O segundo ponto que é importante ter em mente é o seguinte: que eu consigo mudar essa situação, tá? Então esse é o segundo ponto, eu consigo. Então lembre-se o seguinte: eu posso e eu consigo mudar essa situação. E o terceiro ponto que é importante, se vocês pensarem sempre, é o seguinte: que isso pode ser mudado. Então esses são os três conceitos que a gente precisa ter em mente, tá? Se isso aqui não tiver
na linha de frente de vocês, às vezes fica muito difícil a gente mudar não só a nossa vida pessoal, como também o trabalho, tá? Então vamos lá então? O que eu preciso acreditar então? Primeiro, que isso pode ser mudado, isso pode ser mudado, essa situação tem que mudar e isso pode ser mudado. Segundo, que eu posso mudar essa situação e terceiro, que eu consigo mudar essa situação, tá? O Márcio está falando aqui, suas lives tem surtido um efeito benéfico em minha vida. Obrigado, eu que te agradeço, Márcio. Ter uma pessoa com uma espiritualidade tão grande como a sua aqui é algo muito, muito, muito especial para mim. Eu que te agradeço aí pela participação sempre, tá? Então, esses são os 3 conceitos que a gente precisa entender, tá? Aí a gente vai agora, pessoal, para o 4º conceito que eu gostaria que vocês tivessem, tá? O 4º conceito é o seguinte, ó, o gringo aí, meu Deus do céu, só tem gente fera aqui. Ó, o 4º conceito, depois que a gente acredita que isso pode ser mudado, que eu posso mudar e que eu consigo mudar, é o seguinte, pessoal, a gente precisa definir aquilo que a gente não quer mais na nossa vida, pessoal. Mega importante. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque, de forma geral, a gente foca, a gente cria o mundo que a gente define que existe aquele mundo, tá? Eu estava conversando até com uma cliente hoje de manhã, né? E ela está falando o seguinte, poxa vida, quando que foi o momento em que eu parei de acreditar em mim mesmo? Quando que foi o momento em que eu parei de acreditar no meu marido? Quando que foi o momento em que eu acabei achando, né? Gringo, muito obrigado, Gringo. Você que é excepcional. Quando que foi o momento em que eu mudei a minha vida, não é? Em que eu comecei a ser uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa que eu vivi me protegendo, que eu não consigo mais viver, não consigo mais ser feminina, uma mulher, né? Não consigo mais ser feminina. O que aconteceu? Olha, pessoal, não tem muito sentido, para ser honesto com vocês. Bom, deixa eu falar de outro jeito. Não é tão importante você procurar exatamente o ponto que fez você mudar. Mas é importante que vocês tenham o seguinte conceito, em que em algum momento vocês decidiram por uma mudança, tá? E às vezes aquela mudança do tipo assim, poxa, eu tô leve, tô curtindo a vida, tô divertido, eu vou começar a me proteger e as coisas podem ficar piores, é uma mudança de 1% muitas vezes. E é assim que começa qualquer mudança na nossa vida. Teve um dia que a gente decidiu mudar, pessoal. E a decisão foi nossa. Então é importante que a gente tenha esse conceito também. Nós decidimos realizar uma mudança na nossa vida, tá? Sempre houve. Então, nesse momento em que ela, no caso dela, tá, ela decidiu fazer uma mudança, ela não percebeu no início. Mas o que acontece? A gente começa o quê? Tudo que a gente começa a criar na nossa vida, a gente começa a se aprofundar e começa a tomar ritmo naquilo, e até que chega um momento que a gente não percebe, a gente está no meio daquela tempestade. E aí ela começou cada vez a se aprofundar mais nisso, cada vez se aprofundar mais na autoproteção, e não acreditar no marido, em se achar feia, em se achar incapaz, não é? Em achar que ela não consegue transformar mais as coisas, não é? Achar que ela está perdendo tudo na vida dela, e ela foi mergulhando. Quando ela menos percebeu, passaram-se anos em que ela está numa situação como essa. Percebe? O que acontece? Por que é importante esse ponto, pessoal? É por isso que a gente tem que saber o seguinte, o que eu não quero da minha vida. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho com ela, e ao mesmo tempo que eu fazendo esse trabalho com ela, pessoal, é importante que vocês vão fazendo esse trabalho com vocês mesmo, tá? Vão pensando nisso. Vão pensando, puxa, como é que eu faço isso na minha vida? Legal ou não? Então, pensa da seguinte maneira. Olha, quando eu perguntei para ela o seguinte, puxa vida, o que você não quer da sua vida? Ela falou, puxa, eu não quero ser uma pessoa amarga, eu não quero me ver feia. Então eu falei para ela o seguinte, bom, então tudo que você precisa fazer é não mais repetir isso na sua vida. Simples assim, pessoal. Às vezes a gente faz as coisas de uma forma muito grande, mas não é grande, pessoal. A gente só sente aquilo que a gente foca. Você só está sentindo a tristeza porque você foca na tristeza sem parar. Você olha para ela sem parar. E eu garanto para você que você não nasceu triste. Isso não é passado pelo DNA, tá ok? Isso não é passado pelo DNA, por exemplo, que você se torna bêbado, que você se torna uma pessoa depressiva. O que acontece é o seguinte, o máximo de pesquisa que existe é que quando uma pessoa, ou ela come demais, não é? Uma mãe come demais, ou ela bebe demais, tá? Ou ela vive numa determinada emoção, tá ok ou não? Isso tem uma informação genética que ela passa para a criança. Isso realmente existe. Mas isso não significa que a criança será desse jeito, porque a criança tem o poder da escolha. Tá ok ou não? E ela só vai ser daquele jeito se ela reafirmar aquilo lá. Se ela beber, porque no dia que ela beber, ela fala assim, uau, é gostoso, puxa, eu tenho uma inclinação diferente para o álcool, né? Puxa, é gostoso. Mas isso não significa que ela vai ser bêbada, percebe ou não? Ela só vai ser bêbada se ela realmente focar nisso.
Então, por isso que é importante agora, pessoal, vocês precisam tomar decisão. Se você está no momento, poxa vida, de tristeza, você precisa tomar a decisão de mudar o foco de vocês. Eu preciso começar a prestar atenção em coisas diferentes. Eu preciso mandar no meu cérebro, e eu não quero mais olhar isso, eu quero olhar outras coisas. E às vezes a gente tem a sensação que aquilo é maior do que nós. Eu não consigo não olhar nisso, Maurício. Isso não é verdade. Você consegue olhar outra coisa, mas você precisa começar o quê? Pouquinho, é uma mudança de 1%. Começa todos os dias a olhar para outra coisa. Tá ok ou não? Por quê? Porque se você sistematicamente ficar repetindo aquilo que você não quer, o seu cérebro, e não se esqueça disso, o seu cérebro entende que aquilo que você não quer é o que você quer. Por que ele entende isso? Porque você não para de repetir isso. Porque para o seu cérebro, tudo aquilo que você repete e tudo aquilo que você foca, ele entende que é isso que você quer, por mais que aquilo seja péssimo na sua vida. Se você começar a pensar, poxa, eu preciso me matar, eu quero me matar, isso, a minha vida não faz mais sentido, ninguém mais me ama, eu não sou digno, ou olha bobagem, eu não tenho mais solução na minha vida, isso foi um pecado mortal, qualquer coisa como essa, e se você ficar repetindo isso, repete, todo dia, acorda de manhã, à tarde, de noite, isso aqui, o seu cérebro começa a entender que é isso que você quer para a sua vida. Por que isso acontece, pessoal? Olha, eu estou dando aqui a solução porque eu quero ver vocês livres dessa situação, tá? E eu estou falando aqui com ganho de causa, pessoal, porque por 2 anos da minha vida, eu fiquei pensando em suicídio. Por 2 anos, tá ok? Por 2 anos eu não via sentido na minha vida. Eu arrebentei a minha vida, eu fiquei numa crise, eu entrei no momento em que eu perdi todo o dinheiro, depois de eu ser diretor eu perdi tudo, eu tive gente me caçando, eu tive pessoas sabe, que me encontravam na rua, que me ameaçavam, que ameaçavam minha família, ameaçava minha namorada na época, mas ameaçava todo mundo, era uma coisa horrorosa, eu passei fome e eu fiquei passando, eu acordava todo dia de manhã, olhava para o teto e falava, meu Deus, por que você não leva a minha vida? Para que eu sirvo? Tá ok ou não? Como que eu fiz essa transformação? Como é que eu comecei a mudar, pessoal? Porque eu comecei a mudar o meu foco. Eu falei assim, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito. O que eu quero da minha vida? E eu comecei a prestar atenção nisso. O que eu quero? Eu quero o quê? Como é que é uma vida ideal para mim? E eu comecei a imaginar uma vida ideal, uma vida com uma família bonita, uma família com uma esposa religiosa, no meu caso, né? Uma família unida, com filhos bonitos, né? Uma vida mais tranquila. Né? E eu comecei a imaginar isso, comecei a imaginar meu escritório, como é que seria. Eu comecei como é que eu iria ajudar as pessoas, colaborar com as pessoas, de algum jeito eu iria encontrar isso aqui. E aí eu comecei a focar, eu comecei a imaginar, eu comecei a visualizar, eu comecei a criar esse cenário na minha cabeça e todos os dias eu comecei a visitar esse cenário diariamente. E passaram-se alguns anos, pessoal, até que chegou um momento em que sistematicamente eu não conseguia mais ver tristeza na minha vida. E todas as vezes que o meu cérebro chamava a minha atenção por um futuro pior, ou eu começo a pegar o hábito, né, por pouca repetição ainda, mas começar a me comparar com os outros, eu pego literalmente, tá, um taco de beisebol e dou um chute nesse pensamento, falando, não quero isso. Eu demando para você, cérebro, que eu não quero pensar nisso, eu quero pensar no que eu quero. O que eu quero é uma vida assim. Eu vou olhar aquilo que eu tenho na minha mão e não vou olhar aquilo que eu não consigo controlar. Então, isso é outro ponto importante. Pare de prestar atenção nas coisas que você não consegue controlar. Não consigo controlar? Desencana, deixa pra lá. Não é a sua preocupação. Tá ok ou não? Porque uma das coisas que causa maior desespero na gente é a gente começar a se preocupar com coisas que a gente não controla. É ou não é? Não controla? Deixa na mão de Deus, deixa Deus trabalhar. Fala assim, meu Deus, o Senhor me colocou nessa enrascada, de algum jeito eu tenho certeza que você vai me tirar dessa enrascada. Parece bobagem, mas há grandes pessoas espiritualizadas, muito evoluídas, que eu li livros de pessoas que se literalmente fizeram assim, meu Deus, eu não quero saber, o Senhor me colocou nessa enrascada? Sinto muito, não foi minha culpa, eu não me coloquei nessa enrascada, porque olha, o Senhor que me arranca dessa enrascada. E de alguma maneira aquilo saía, ela conseguia sair daquele negócio, porque ela não ficava focando, não é? No problema, ela focava na solução. Como é que eu saio dessa? Como é que eu encontro uma saída para sair dessa? Como é que eu dou um jeito para sair disso? Literalmente, ela foca em outra solução. Legal, não? A Cíntia está falando, focar mais no real bom e dar menos atenção para os pensamentos ruins e negativos. É isso mesmo. Percebe, Sara? Obrigado, você é incrível. Uau! Obrigado mesmo. Cíntia, essa aqui é a ideia. É puro hábito. Parece que as coisas estão fora do nosso controle, mas não estão, pessoal. Eu lidei com muitas pessoas chateadas, tristes, até depressivas. E só pelo fato de começar a trabalhar no início,
Puxa, foca no que você quer, foca no que você quer, foca no... Para de repetir aquilo que você não quer. A pessoa começou a pegar o hábito, tá, de ir para o outro lado. E assim que a gente começou a imaginar isso, a gente pensou no seguinte: puxa, como é que é esse mundo ideal? Então eu fazia ela visitar sistematicamente aquilo, eu fazia ela viver aquilo, sabe? Puxa, imagina lá na frente, faça esse pensamento com vocês mesmos. Puxa, fecha os olhos, imagina o seguinte: puxa, olha como é que vai ser bonito na hora que eu estiver com a minha família, eu num piquenique lá na frente, eu no churrasco lá na frente, todo mundo se abraçando, todo mundo querendo, todo mundo se amando, não é? É o trabalho ideal para você, você sentindo aquela união, aquela parceria, não é? Você sentindo querido, amado, especial por todos, uma sensação de segurança, de glória, né? Isso é que a gente tem que olhar. Agora, olha a diferença de eu chegar e falar o seguinte: puxa, olha só, presta atenção nisso, Cintia. Puxa, eu não quero ficar gordo, Cintia. Mas eu não sei porquê, Cintia. Eu tô gordo. Eu não consigo parar de comer. Eu fico gordo toda hora. Sabe, eu só vejo gente gorda do meu lado. E é um problema eu ficar gordo. Mas você sabe o que acontece, Cintia? Se eu começar a ficar gordo, eu vou começar a ter problema de saúde. E eu não posso ter problema de saúde, porque eu não vou conseguir ter pique, não é? E olha só, mas agora nesses dias, pelo fato de eu ficar focando toda hora na gordura, o meu cérebro começa a entender o seguinte: pô, definitivamente o Maurício quer ficar gordo, porque ele não para de falar isso, então ele quer ficar gordo. Agora, isso é completamente diferente de falar o seguinte: uau, como é que eu faço para emagrecer? Quais são as pessoas que eu preciso me encontrar para emagrecer? Aonde será que eu encontro uma informação para emagrecer? Como é que eu consigo me motivar para emagrecer? O que eu preciso fazer para ter uma vida saudável? O que é que eu posso fazer para ter mais energia na minha vida? Percebe a diferença de foco? Uma simples pergunta muda completamente aquilo que você vai prestar atenção. Feito? Então, se você está numa situação complicada, vem aqui comigo e fala o seguinte: me diga o que você quer e pare de repetir aquilo que você não quer. É urgente isso. Isso aqui é uma coisa que você não pode deixar para depois. E eu peço para você o seguinte: que quando você começar a pensar naquilo que você não quer, por exemplo, olha aquela pessoa que não me trata mal, olha como aquela pessoa não me respeita, olha aquele trabalho que eu não conseguia aquilo que eu exatamente queria. Puxa, por que eu não consigo aquilo que eu não queria? Por que aquelas pessoas não me tratam do jeito que eu mereço ser tratado? Por que eu não consigo ganhar? Por que esse coronavírus está aqui? Percebe ou não? Você começa a fazer perguntas que o seu cérebro não consegue responder. É por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sei lá por quê. Percebe ou não? Agora, quando você traz a responsabilidade para si e fala o seguinte: o que é que eu posso fazer para transformar essa situação? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Agora, o seu cérebro fala: uau, uma nova pergunta, uma nova resposta. Nesse sentido, ele começa a te dar uma força. Nesse sentido, ele começa a melhorar a sua vida. Então, não fique olhando os outros, não fique se comparando com os outros, não fique antecipando o futuro pior, tá ok ou não? Não fique olhando as coisas que você tem de ruim na sua vida. Pare de fazer esse tipo de coisa e comece a focar naquilo que você realmente tem de bom. Outra coisa que é importante, pessoal, uma vez que isso ficou claro para vocês, outra coisa é o seguinte: muitas vezes a gente tende a focar em coisas não só que estão fora do nosso controle, mas no tamanho daquela situação. Olha o tamanho do meu problema. Muito provavelmente, pessoal, a gente dá uma olhada no nosso problema e não é tão grande assim o nosso problema. Mas acontece que a gente olha tantos detalhes do nosso problema que ele parece ser multidimensional e maior do que a gente consegue carregar. Isso acontece muitas vezes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui, pessoal. Vou fazer um trabalho com vocês, igualzinho ao que eu faço nas empresas. Esses dias está muito complicado, está desafiador? Sim, está desafiador, mas a gente vai conseguir passar por isso. Como? Se a gente se concentrar no que é o mais importante. Tá ok ou não? Deixa eu só ver o que o Márcio está falando aqui. Suas lives me despertou para um novo recomeço. Uau! Pô, muito obrigado, Márcio. Agora te dar um abraço aqui. Espero te conhecer pessoalmente, Márcio. Um dia a gente vai ter essa oportunidade, né? E então o que acontece? Ó, foca naquilo que é importante. O que é supra-sumo para você? O que é realmente essencial na sua vida? Dá uma olhada nisso. Quando eu estou nas empresas, enquanto você vai pensando nisso, a gente começou a fazer qual trabalho agora? O que é essencial para essa empresa? O que é gordura a gente vai cortar? O que é foco? Tá ok ou não? Situações como essa, pessoal, é formidável para a gente focar no que é importante. Para a gente finalmente olhar aquilo que a gente sempre precisou fazer, mas a gente nunca teve coragem de fazer. E agora eu vou ter que fazer, e eu vou ter que cortar na carne, e agora eu vou focar no que é importante e essencial para mim. Ok? Então dá uma olhada na sua vida e me diz o seguinte: o que é essencial para você na sua vida? E eu vou garantir para você que são poucas coisas.
o que é essencial. Se você começar a dar uma chacoalhada aí, né, na sua vida, você vai perceber que são pouquíssimas coisas que você realmente precisa na sua vida. São muito pouco. A gente, pessoal, a gente consegue conviver com muito pouco na nossa vida, né? Deus nos fez de uma maneira que a gente é realmente com pouca coisa. É que a gente vai agregando coisa no nosso cinto e tem uma hora que fica extremamente pesado. Mas pensa no que é essencial. Enquanto vocês pensam nisso, eu vou contar uma rápida historinha para vocês. Quando eu morei na Nova Zelândia, foram 5 anos que eu morei por lá, eu me recordo até hoje, no 4º ano, que tinha um rapaz que chegou e ele falou, Maurício, eu vou embora na New Zealand, né? E eu falei, pô, cara, parabéns. Ele falou, já deu a minha cota, a minha jornada terminou por aqui e eu vou embora. E eu me recordo que no dia que ele veio dar o tchau para mim, ele estava com uma mochila. E eu falei o seguinte, e o nome dele era Alisson. Eu falei, Alisson, mas, cara, eu tô ouvindo mal, não tô entendendo, mas você só tem uma mochila. Ele falou, Maurício, tudo na nossa vida tem que caber em uma mochila. Se for mais que uma mochila na sua vida, você está carregando coisas demais. A gente tem que ser simples, a gente tem que ser, né, simplista na nossa vida. E eu só carrego uma mochila na minha vida. E é por isso que eu levo a vida que eu levo. Ou seja, uau, até hoje eu levo esse conceito na minha vida. E eu preciso ter poucas coisas. Eu tento não ter muitas coisas na minha vida. Porque senão são preocupações demais. Legal? O Sérgio está falando. Voltando ao assunto. Como substituir um pensamento que incomoda por um que seja motivador? Tem uma técnica possível? Sim, com certeza, Sérgio. A técnica possível é o seguinte. É você literalmente começar a imaginar o mundo que você quer para a sua vida. E uma coisa que eu sugiro para você é o seguinte, crie um mantra na sua vida. Sabe o que é um mantra? O mantra é aquilo, Sérgio, que a gente repete todos os dias, né? Por exemplo, olha só, vamos dizer que você comece a repetir todos os dias para si mesmo o seguinte, olha, tudo o que eu preciso eu já tenho na minha vida. E eu vou pedir para você repetir uma frase como essa. Você pode criar a sua, Sérgio, do seu tempero que mais se encaixa na sua vida. Mas eu vou dar essa sugestão para você. Pensa no seguinte, olha o Fernando aí, tudo que eu preciso eu já tenho na minha vida. Ou eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. Eu já tenho tudo de mim, dentro de mim, tudo que eu preciso. Eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso, certo? Tá? Ou aquilo lá que a gente falou, eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. Aí, eu vou falar o seguinte, Sérgio, você vai começar a repetir isso várias vezes durante o dia. Tá? Várias vezes. Quando eu falo várias, é o seguinte, pelo menos umas 100 vezes por dia. Tá ok ou não? Como que você vai fazer isso? Olha a técnica, presta atenção que isso é muito legal. Você vai falar o seguinte, ó, tudo que eu preciso, eu já tenho dentro de mim. Você vai falar o seguinte, você vai começar vai cantar uma música, tá? Música pra gente, pessoal, o nosso cérebro foi feito para ouvir música. Isso é muito legal. Ouvir música, ouvir história. Música ele já entra. Então fala o seguinte, tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Aí você começa assim, tudo, tá? Tônica no tudo. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Você vai repetir 3 vezes. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Aí depois você vai pro eu. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Aí você vai pro preciso. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. Tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim. E você vai fazer o seguinte, Sérgio, você vai repetir isso até você se cansar, tá? Várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Quando você começa a fazer isso, eu garanto para você, Sérgio, que o seu cérebro começa a acreditar nisso. Porque ele acredita naquilo que é repetitivo. O nosso cérebro ama padrões, ama hábitos, ama repetições. Ele precisa de repetições porque isso traz uma sensação de segurança para a gente. Então, tudo aquilo que você repete se torna a sua realidade, não é? Você sabe disso, Sérgio, você já tem bastante experiência de vida. Você sabe que tudo aquilo que a gente repete se torna realidade. Então, aquele mundo que a gente começa a repetir que é ruim se torna a nossa realidade. Por quê? Porque a gente começa a acreditar nele, porque a gente não para de repeti-lo. Então, se você começa a repetir um mantra como esse, uma frase como esse, dizendo o seguinte, tudo que eu preciso já tenho dentro de mim, eu já tenho dentro de mim. É só pro já. Eu já tenho de mim. Não é que eu vou precisar, não é que alguém vai me passar isso, eu já tenho dentro de mim. Tá aqui ou não? Eu tinha um ponto assim, eu já tenho dentro de mim. Eu já tenho dentro de mim. Deus já me deu tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, toda a minha atitude, toda a minha vontade, eu já tenho dentro de mim. Eu não preciso de outra pessoa. Eu não dependo de outra pessoa. Essas são as coisas que você precisa repetir, ou seja, 200, 300 vezes ao dia.
Essa frase, Sérgio, foi a frase que eu repeti para mim quando eu estava mal, tá ok? Logo que eu voltei da Nova Zelândia, a gente passou por um momento complicado aqui, né, no início, né, justamente para eu conseguir me retomar, né? É fácil retomar o mercado depois dos 40 anos, né? Aliás, já estava 40, eu estava dos 35 para os 40, né, quando eu voltei para o Brasil. E aí não foi um momento fácil. E aí eu comecei a repetir isso, tudo que eu preciso já tem dentro de mim. E eu me lembro que eu pegava o ônibus, eu vinha falando isso dentro da minha cabeça, tudo que eu preciso já tem dentro de mim. E eu ia cantando, até eu chegar ao mim, tudo que eu preciso já tem dentro de mim, né? E isso entrou na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci. E isso eu já tenho dentro de mim. Ficou claro? Então, eu vou te convidar para um desafio, Sérgio. Escreve aí uma frase que você acha bacana, né? Ó, o que a Jéssica falou? Eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. É isso aí. Pega uma frase que você acha legal e repete, olha, eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. E aí você vai para o preciso. Eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. Aí você vai para o para. Eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo, tá? E aí você vai para o dar. E aí você vai para o certo. Eu já tenho dentro de mim tudo que eu preciso para dar certo. Certo ou não? E aí repete por início. Até que isso não sai da sua cabeça. E aí, quando você se encontrar, né, em frente de uma situação, essa frase faz um pop-up na sua cabeça e você lida com a situação muito, mas muito melhor. Tá aqui ou não? Pessoal, lembre-se do seguinte, você vai falar, puxa Maurício, mas realmente, como é que eu faço para acreditar nisso? Pura repetição. Pura repetição. Você só precisa repetir isso para você e você vai começar a encontrar, não é, razões para que isso dê certo. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro tem uma manha. Sabe qual é que é a manha? A manha dele é o seguinte, e poucas pessoas falam disso. Vou contar um pequeno segredo do cérebro. Assim que você começa a repetir alguma coisa, o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante para você e ele vai fazer com que você encontre razões para suportar aquilo que você foca. Ele precisa fazer isso. Isso é uma coisa que ele faz, não é? Então, por exemplo, olha só que coisa curiosa. Se você começar a olhar e você começar a pensar que uma determinada pessoa não gosta de você, e você começa a repetir que a pessoa não gosta de mim, né? Que a pessoa não gosta de mim, que a pessoa não gosta de mim, que a pessoa não gosta de mim, o seu cérebro começa a entender que você quer focar nisso, tá? Então que a pessoa não gosta de você. Legal. Então ele precisa falar assim, bom, agora eu preciso criar um mundo para que essa frase seja real. E aí ele começa a olhar o quê? Um monte de coisa naquela pessoa que realmente sustenta esse raciocínio de que aquela pessoa não gosta de você. E aí você vai olhar, só o fato de ela cruzar uma perna, eu sabia que não gostava de mim. Aí ela vai escrever uma coisa, olha, cara, eu tenho certeza que tem uma segunda intenção nisso que ela escreveu. E aí um tom de voz, tem alguma coisa nessa pessoa, eu acho que ela está armando uma para mim. Isso já aconteceu com vocês ou não? Eu não tenho dúvida que isso já aconteceu com vocês. Porque aquilo que a gente foca, aquilo que a gente sente, e seu cérebro é obrigado a criar uma realidade perante aquilo. Então se vocês começarem a imaginar o seguinte, eu vou recordar uma coisa com vocês, pessoal, que eu estava falando com essa cliente minha. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, tá, de lidar com uma determinada pessoa da minha vida, tá? Um familiar muito próximo meu, tá? Eu não vou falar a proximidade dele para não expor, tá? Então um familiar. E durante anos, se ele sentasse na sala, eu saía da sala. Se ele chegasse no jantar, eu saía do jantar, não é? E a gente era assim por anos e décadas. Quando eu voltei da Nova Zelândia, eu tomei a seguinte decisão. Eu falei, eu não quero mais sentir isso com essa pessoa. E não é ele que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que mudar o que eu sinto com ele. E como que eu vou fazer isso? Eu vou mudar o que ele significa para mim. Então aquele olhar para ele, para mim, de agora em diante, não significa mais um olhar recriminador. Não significa mais que ele não gosta de mim. Significa de agora em diante, eu quero que signifique que ele quer a minha ajuda. Aquele olhar recriminador, quando ele franzia os olhos, né? Lembro até hoje. Ele olhava para mim, eu falava, agora significa que ele quer me conectar comigo. Tá ok ou não? Pessoal, eu juro para vocês que no primeiro dia eu fui mentalizando, tá? Esse tipo de coisa, alguns dias antes. E aí quando eu encontrei com ele, ele deu aquele olhar e eu abracei ele. Uma coisa inesperada, ele não tinha a menor ideia. Passados alguns anos, pessoal, hoje eu sou a única pessoa que ele confia na família porque ele já me falou isso. Acredita? Por quê? Não porque eu quis que ele mudasse, é porque eu mudei. Eu mudei o que aquilo significa. Eu falei o seguinte, eu não quero mais que esse olhar desse signifique isso. Eu quero que de agora em diante, para mim, o olhar desse significa assim, e é assim que eu consigo viver bem. Então, crie um mundo que você consegue. Como é que você consegue viver bem?
Explica que significado vocês podem dar para as coisas de uma tal maneira, pessoal, que vocês consigam viver bem. É assim que tem que fazer. Poxa, isso me faz mal, então eu vou dar um novo significado para isso. Isso me faz mal, eu vou focar em outra coisa, eu não quero mais olhar para isso, porque isso me faz mal olhar para isso. Não quero. Tá aqui ou não? Eu não quero olhar para quantas mortes tem no Brasil. Eu não quero olhar para quantas pessoas tratam os outros mal. Então eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para as coisas que eu quero olhar, que me faz bem, que me faz sentir tranquilo, relaxado, numa boa. É uma questão de decisão. E essa decisão está na mão de vocês. Legal ou não? Isso, pessoal, é o que se chama livre-arbítrio. Deus deixou isso aqui pra gente. Deixou a única coisa que a gente consegue controlar é isso, o livre-arbítrio. A gente pode decidir aquilo que a gente quer. Então, decida aquilo que você quer olhar, aquilo que você quer focar, porque aquilo que você foca te leva a se movimentar naquela direção. Quando te leva a se movimentar, te leva a você sentir aquilo que você foca e aquilo que você sente. Se você focar que uma pessoa não gosta de você, você vai sentir que ela não gosta de você. Se você focar que ela gosta de você, você vai sentir que ela gosta de você. Não tem nada a ver com a realidade. Significa apenas que você decidiu que aquilo é a sua realidade. Ficou claro ou não? Sérgio falou, valeu Maurício, muito obrigado. O Brunão falou, nossa, isso é muito verdade. E a Cíntia disse, acontece porque acreditamos nisso. Oi, pera, quanto tempo, hein? Acontece porque... E é isso aí mesmo, tá? Então, lembre-se, pessoal, não é uma questão de vocês serem inocentes, é questão de vocês criarem um mundo, não é? Tudo bem, pera? Criar um mundo em que dá certo. Qual é que é o mundo que eu quero que dê certo para mim? E invente esse mundo, literalmente. Qual é que é o mundo que me faz com que eu me aproxime das pessoas? Como que eu tenho que ver as pessoas? Né? De um tal jeito que eu consiga me aproximar delas, que eu consiga me entregar. Como é que eu tenho que ver o trabalho de um jeito que eu me solte? Não é? E você cria isso, fala assim, eu não quero mais me sentir isso. Ficou claro ou não, pessoal? Então lembre-se, tá? Vou só dar uma rápida recordada aqui. Para qualquer situação que vocês passam na sua vida, a primeira coisa que a gente precisa acreditar qual é? Que aquilo lá o quê? Precisa mudar. Então, primeira coisa, isso tem que mudar, tá? Porque se for só um desejo, não vai mudar. Então, isso tem que mudar. Então, veja claramente, seja verdadeiro com você. Fala, isso eu não aguento mais, não me faz bem olhar para isso, tá ok ou não? Eu tenho que mudar isso, tá? Então, eu tenho que mudar. Segundo, eu posso mudar esse tipo de coisa, tá? Porque se você não acreditar que não pode, não muda. Eu posso mudar, isso está dentro de mim. Eu posso, assume a responsabilidade da mudança. Eu tenho que mudar, tá ok ou não? Pessoal, eu faço parte de um grupo de mulheres, tá? Que eu comecei recentemente. São mulheres que são abusadas fisicamente, emocionalmente por familiares, tá? É muito triste, mas elas são abusadas por irmãos, né? Fisicamente, tá? O que vocês puderem imaginar. Pais, são abusados pelo marido, são abusados até por filhos, tá ok ou não? E a primeira coisa, não é, que elas aprendem, não é, e que elas precisam acreditar naquilo lá, é o seguinte, que elas têm que mudar, não é o marido que tem que mudar, não é o pai que tem que mudar, não é o irmão que tem que parar de abusar dela fisicamente. Ela que tem que criar condições para que isso não mais aconteça. A responsabilidade é dela. Ela precisa libertar o outro dessa situação, tá ok ou não? Ela precisa transformar isso, legal ou não? Então a gente tem que assumir essa responsabilidade. Feito? Isso é com vocês. Márcio, então eu vivo isso com o meu padrasto há 20 anos. Preciso dessa citação. É isso aí mesmo. Essa aqui é a ideia, tá bom, Márcio? A gente precisa efetivamente mudar. Eu não quero mais, né? Mudar essa situação, é isso aí. Eu preciso mudar, eu não quero mais, isso não me faz bem, eu quero que isso signifique, oi Milene, isso significa uma outra coisa. E essa decisão está na sua mão, Marcelo, percebe? Não está na mão do outro. Eu quero que isso mude. Quando você mudar isso, sabe o que vai acontecer, Marcelo? Você vai relaxar. Você vai relaxar. Assim que você relaxa, você fisicamente relaxa, o seu cérebro entende que você não está mais numa situação de perigo. Assim que ele percebe que você não está mais numa situação de perigo, ele permite com que você acesse todos os seus pensamentos, todas as suas habilidades, a sua linha de raciocínio. O que é estresse? Essa pessoa fala assim, bom, quando eu estou numa situação de estresse, o que significa? Por que eu não consigo raciocinar quando eu estou sob pressão? Né? Porque é o seguinte, quando a gente está sob pressão, o seu cérebro entende, você está passando informação para o seu cérebro, que você está sob uma situação de perigo. Quando ele percebe que você está numa situação de perigo, ele rompe a sua linha de raciocínio. E ele não permite com que você pense mais. E ele só quer saber de encontrar um jeito para que você caia fora daquela situação. Então, olha só, Márcio, você já passou por uma situação em que você gaguejou? Não consigo encontrar a resposta, tá? Ou, de repente, você começou a ter um calorão dentro de você, não é? Ou você simplesmente deu um branco e eu não conseguia falar aquilo que eu tinha que falar? Por que isso acontece?
Porque você passou uma informação para o seu cérebro que aquela situação está desconfortável para você. Sendo claramente. Uma vez que está desconfortável para você, você vai falar assim, uau, tá ruim para você, Marcelo? Fica tranquilo, eu vou te arrancar dessa. Como? Eu vou te dar um branco. E aí fica tão chato a situação, que a situação termina e você cai fora dela. Legal, né? É assim que o nosso cérebro funciona. Legal, não? Então você precisa encontrar outras maneiras, entendeu? De lidar com uma situação como essa. Não perceba aquilo como pressão. Perceba de outro jeito. Só que você só vai conseguir fazer isso, Márcio, se você visitar aquela situação e você se vê de outro jeito. Como? Eu vou te dar um jeitão aqui, ó. Sérgio, presta atenção, Sara, todo mundo, a Adriana, se estiver ainda, presta atenção nessa manha, tá? É uma técnica muito legal que funciona super bem. É o seguinte, ó. E se chama, é uma técnica de filme. Ó, como é que vocês fazem? É uma técnica que se chama desassociação. Imagine que você está num filme e você é o dono, você é o diretor do seu filme, tá? Então, vamos dizer que é um filme de aventura. Você está no seu filme lá de aventura. E aí você vai se desassociar de você mesmo. Você vai se ver no filme. Você vai se olhar de longe. Imagine que você está ali assistindo o filme e você se desloca do seu personagem e agora você está se vendo aqui, tá? Então eu estou aqui e eu estou me vendo aqui em cima. E aí eu me vejo me aproximando de uma pessoa. E aí eu congelo, pausa, e aí eu vejo essa pessoa chegando perto de mim. E aí eu dou play. Aí essa pessoa vai falar alguma coisa. Aí eu dou pausa e eu falo assim, bom, agora eu vou criar uma resposta para ela. Qual a resposta? Aquela resposta que eu acho mais conveniente, que eu nunca tive coragem de falar. E aí você dá a resposta. E aí você pausa, e aí você espera o quê? Imagina a quantidade de respostas, ou as múltiplas respostas que aquela pessoa pode te dar. Aí você pausa, e aí você vai pensar na sua resposta. Perfeito, ok. Assim que você fizer esse processo, você vai voltar no início. Vamos voltar do início. Aí você volta, dá um rewind, né? Volta lá no início. Aí você se desassocia de novo. E você se vê chegando naquela pessoa. E aí você vê a cena acontecendo. Você fala, ela fala, você fala. E você fala, puxa, ficou legal? Não, eu acho que eu preciso mudar aquela palavra. E volta. Pessoal, essa técnica de desassociação funciona super bem. Por que funciona super bem? Porque toda vez que você se vê, você se desloca de si mesmo e você se vê falando lá na frente, você consegue criar um cenário dentro da sua cabeça onde você não é aquela pessoa. Então você não sente aquilo. Percebe? Algumas pessoas fazem isso. Não sei se já viram o Pelé, eles falam assim, é porque o Pelé falou isso. Mas o Pelé é ele mesmo. Por que ele fala nele na terceira pessoa? Porque ele faz isso por causa da desassociação. Isso é uma técnica de psicologia super bacana, tá? Então desassocia. Então se veja entrando no cenário e você se veja falando com o seu gestor aquilo que você sempre quis falar para ele. Tá ok ou não? Mas, e aí você estiver dando a resposta. Aí você começa a imaginar o cenário. Pessoal, eu garanto uma coisa para vocês, por incrível que pareça, essas coisas acontecem. Acontece, eu já fiz isso milhões de vezes, eu já fiz isso com meus clientes. E quando eles imaginam o cenário, aquilo acontecendo, eles já estão preparados para aquilo. Eles já estão preparados para o cenário A, B e C. O cenário bom, o cenário mais ou menos e o cenário ruim daquilo ali. E aí ele faz. Legal? Ó, vocês que são nadadores, tá aí o Leonardo, né, o Bruno. Pô, você se lembra do Michael Phelps? Uma certa vez, o Michael Phelps ele se preparou o quê? Para um cenário em que o óculos dele virava. Não é? Esse é o maior terror do nadador. Mergulha e o óculos vira. Meu Deus do céu. Então ele já tinha treinado muitas vezes, ele visualizava muitas vezes essa coisa acontecendo e ele fechava os olhos e contava as braçadas para chegar do outro lado. Então isso não tocava nele, porque ele não mexia mais com ele, não sentia mais pressão por causa disso, porque estava completamente preparado. Então ele estava relaxado e preparado para qualquer cenário. Legal ou não? Então eu sugiro isso para você, tá? E se vocês estiverem com uma pessoa que está passando por um desafio como esse, pessoal, eu sugiro para vocês que façam a mesma coisa. Chega para Maria e fala assim, Maria, agora a gente vai imaginar você, Maria, falando com ele, mas não é você, Maria. Você vai se ver de longe falando isso. E aí você imagina, vai junto com ela, imagina chegando lá. E aí você experimenta as coisas acontecendo. Isso é muito legal, tá? E pensa em 3 cenários no mínimo que pode acontecer. Feito ou não? Vocês experimentam isso? Essa técnica é super legal de fazer. Isso funciona para qualquer coisa. Aquilo que você gostaria de fazer na sua vida, tá? Os maiores desafios na sua vida também. Tanto do lado positivo quanto do lado do desafio, tá ok? Outra coisa, pessoal, que eu sugiro para vocês, tá? Pra gente já ir finalizando, porque parece que já tá fechando 1 hora, ó. Seguinte, pessoal, outra coisa que é importante para a gente tomar coragem, fazer as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida, enfrentar os desafios, tá? O quê? Mudar o nosso vocabulário. Muda, pessoal, transforma, para de repetir palavra ruim na sua vida,
Para de repetir palavras ou frases que não te ajudam em nada. Tá ok ou não? Para com isso. Então, ó, certa vez, eu vou dar um dado super curioso para vocês aqui, ó. Olha só uma coisa curiosa. Né? O Márcio está falando o seguinte: pô, Maurício, nunca pensei dessa forma, vou colocar em prática. Isso aqui funciona super bem, viu, Márcio? Você vai ver como essa técnica é ótima. Mas você precisa se ver desassociado, você precisa se ver literalmente você, Márcio, indo até lá, descendo as escadas, por exemplo, entrando no corredor, e você é como se você fosse um anjo da pessoa, tá? Oi, Dr. Jason, tudo bem? Grande Dr. Jason, hein? Grande personalidade. Então você vai vendo, ó, se vê você do lado da pessoa. Sabe quando você se vê do lado? Mas não é você, mas ao mesmo tempo é você. É uma coisa meio louca, né? Mas funciona super bem. E aí você se vê chegando lá. E aí você para. Se você quiser, Márcio, você pode dar uma distância. Não precisa ficar do lado. Dá uma distância de 10 metros. Você se vê meio de longe. Ou de 100 metros. Puxa, olha lá, eu, Maurício, lá na frente. 100 metros lá, falando com aquela pessoa. Porque quanto mais distante, menos você sente a situação. É por isso que muitas vezes, essa se chama uma técnica ericksoniana. Tá? Era uma pessoa que chamava Erickson. E ele criou essa técnica de afastamento, tá? Uma técnica também em psicologia de afastamento. O que ele faz? Ele faz o seguinte: aquilo que você não quer, você afasta, escurece a imagem de uma tal maneira, deixa preto e branco, não deixa colorido também, de uma tal maneira que aquilo você não sente mais a imagem. Tão pequenininho, que você já não sente mais aquilo. E aquilo que você quer, aproxima, deixa mais claro, super colorido, e aí você sente aquilo que você quer. De repente essa técnica também funciona super bem para você, tá bom ou não? Ô, Dr. Jason, muito legal seus temas, parabéns, obrigado. Legal, Marcio? Experimenta isso, tá? E aí você imagina o cenário. Aí você vai pensar no seguinte, ô Marcio: puxa, não foi bem como eu imaginava. Aí o que você vai fazer, Marcio? Refaz o filme, você é o diretor do seu filme, refaz de novo. Puxa, eu quero que aconteça tal coisa. Como que eu faço para aquela pessoa me dizer aquilo que eu quero que ela diga? E aí você vai repetir o cenário, até aquilo começar a acontecer. E você vai ver como isso super acontece, legal? Ótimo. Só para a gente fechar aqui o vocabulário, pessoal. Pare de repetir palavras que vocês não querem mais sentir, que fazem mal para você. Tá ok ou não? Por exemplo, pare de falar o seguinte: isso é uma desgraça. Se isso é uma desgraça, não repete mais desgraça, né? Fala o seguinte: dá uma suavizada naquilo. Diga o seguinte: ó, isso não é bem o que eu queria. Percebe ou não? Em vez de você falar assim, isso é inferno, assim, não, isso não é bem o que eu queria, né? Ou isso ainda não é exatamente, não está exatamente perfeito. Percebe? Dá uma suavizada naquilo. Se você falar o seguinte: olha, eu tô perdido, meu Deus do céu. Não é que você tá perdido. Se você falar que você tá perdido, você vai falar assim: ai meu Deus do céu, tá perdido, é fim de mundo. Para de pensar. Porque quando você está numa situação extrema, seu cérebro não deixa mais você pensar. Então não permita passar essa informação para ele. Como que eu não permito? Eu não repito palavras onde eu estou sem saída. Tá? Então o segredo de vocabulário bom, anota isso, quem está aí, ó, anota aí. Segredo de vocabulário bom é vocabulário que te dá uma sensação de movimento, uma sensação que você tem opções. Então o vocabulário bom tem que ter essas duas características, tá? Anota aí. Primeiro, movimento, e tem que ter opções. Se você descrever a situação de uma tal maneira que você está travado, não tem por onde sair, o seu cérebro não permite que você raciocine direito. Ele não deixa, tá? Aí você vai criar uma turbulência emocional, uma tempestade, e danou-se, sinto muito, não dá certo, tá? Então o que você vai falar? Por exemplo, eu tô perdido. Não é que eu tô perdido, eu tô procurando pela melhor saída. Diferente ou não? Chegar em casa e falar assim: eu tô morto. Não é que eu tô morto. Puxa, eu preciso me reenergizar. Aí você fala: como é que eu faço para me reenergizar? De repente assistir um filme, de repente comer alguma coisa, de repente conversar com um amigo, né? Preciso me reenergizar. Percebe a diferença? Então, não fale se tu, poxa, eu fiquei sem chão. Não é que eu fiquei sem chão, né? Ou você fala o seguinte: aquela pessoa me humilhou. Não é que aquela pessoa te humilhou, aquela pessoa não te conhece direito, né? Fala isso, fala assim, imagina o cenário: aquela pessoa me humilhou. Não, ela não me conhece ainda direito. Ela vai me conhecer. Quando ela conhecer, ela vai perceber o ser humano que eu sou. Outra abordagem, você vai até se aproximar da pessoa de jeito diferente. Então, caracteriza a situação de jeito que você tem opções e que você tem capacidade de movimento. Se ele perceber que você está morto, você está com colocar uma arma na sua cabeça, eu fiquei sem chão, não é? Eu estou perdido, não é? A vida é como um navio cheio de furo, não é? Começa a caracterizar um negócio desse jeito, não dá, percebe? Você vai ficar mal. Então não queira ficar mal, pessoal, porque essa é uma decisão nossa. Então começa a caracterizar o quê? Não é que eu estou com um problema,
eu estou com um desafio na minha vida. Percebe a diferença de desafio e problema? Problema, não sei como lidar com isso. Desafio, desafio tem uma solução. Percebe? Porque desafio tem opções, eu tenho como encarar aquilo. É ou não é? Legal ou não? Vocês fazem isso? Prometem? Eu garanto para vocês que vocês fizerem esses, eu acho que eu falei mais ou menos 8 ou 9 passos aqui. Se vocês fizerem esses passos, eu garanto para vocês que vocês transformam a vida de vocês. Mas, muito importante, tá? Vocês precisam colocar em prática e precisa repetir, 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 repetir. Né? O Bruno sabe disso, o Leonardo que está aqui sabe disso, eu já fiz esse mantra com o Leonardo, tá? Então, cria um mantra que funciona para vocês e repete 200 vezes na sua vida, tá? O Bruno está falando, a minha vida é movida por desafios, exatamente, tá? Então, se você encara desafio de um jeito bom, é isso aí. Então, fala desse jeito, e não minha vida é movida por problemas. Percebe como é diferente? Completamente diferente. Então, aquele cliente hoje de manhã falou, pô, Maurício, como é que você nunca se sente mal? Eu falo, porque eu não fico olhando para os meus problemas. Eu fico olhando em como as coisas podem se tornar melhores. Eu fico olhando em como que eu posso fazer para mudar a situação. Né? Porque eu fico fazendo essa pergunta a todo momento para mim. Como que eu mudo a situação? O que eu posso fazer para mudar a situação? Quem que eu tenho que conhecer para mudar a situação? Quem pode me ajudar para mudar a situação? Percebe? Eu faço perguntas que me levam adiante, perguntas que me fazem trazer e me dá uma sensação de autoestima, sensação de que eu consigo mudar, uma sensação de que eu posso mudar essa situação e uma sensação de que essa situação pode mudar. Lembre-se, pode mudar, eu posso mudar e eu consigo mudar, tá bom? Lembre-se desses três pontos, repete o mantra e outra coisa, tá? Eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Senão essa live já vai terminar. Foca naquilo que você quer, pare de focar aquilo que você não quer. Pare de repetir aquilo que você não quer. Comece a repetir aquilo que você quer. É uma pequena mudança, pessoal, é 1%. Mas eu garanto que esse 1% daqui a 4 anos, vocês estão em outra situação. Tá? É 1% de mudança. Ó. Vai fazendo cada passo desse por dia, tá, pessoal? Não tente fazer todos de uma vez só, porque às vezes é coisa demais, tá? Outra coisa que é importante para a gente fechar, não é? Foque naquilo que é o quê? Que é essencial na sua vida. O que eu preciso para viver? O que eu preciso para viver? Foca, aperta. O que eu preciso para viver? Não é só isso o que eu preciso para viver. Legal ou não? É simples, é coisa pequena. Eu garanto para vocês que você não precisa de muito na sua vida. Às vezes a gente fala, pô, eu preciso de tantos mil reais para viver. Não precisa não, tá? A gente precisa de bem pouquinho para viver. Foca no essencial. Tá ok ou não? Legal? Feito? Outra coisa, mude o vocabulário, tá? Para o vocabulário que dê opções e dê uma sensação de movimento, certo? E suavize a situação, tá? Outra coisa que é muito importante, desassociação. Faça a técnica de você se afastarem daquele negócio, tá? Se veja fazendo aquela situação e visualize aquelas coisas acontecendo, tá? Repete várias vezes, vai lá várias vezes. Vou falar com essa pessoa, o que ela falou pra mim? Tá, ela falou essa coisa, tá, ok, como é que eu mudo essa situação? Se pergunta isso, como é que eu mudo essa situação? Eu mudo se eu falar tal coisa. Aí você experimenta você indo para lá e falar aquilo para aquela pessoa. E aí você relaxa. Quando você relaxa para aquela pessoa percebe que você não oferece perigo para ela. Por que as pessoas muitas vezes se protegem de nós? Ele se protege de nós, não se conecta com a gente, tá? Porque ele acha que vai perder algo com a gente. Quando a gente relaxa o nosso olhar, né? Qual é a coisa mais importante? Essa cliente minha está falando, pô, mas o que é mais importante são minhas galinhas aqui, não é? São minhas rugas, né? Eu me olho todo dia e me vejo feia. Eu estou ficando cada vez mais feia porque meu marido não me vê, porque meu marido vai ver outra pessoa. É isso que ela ficava falando de manhã. Aí eu falei assim, não é isso que o cara olha, não. Eu falei assim, ele vai olhar no seu olho. Sabe o que é mais importante? É o seu olhar, né? Se vocês olharem a Bíblia, pessoal, para quem segue a Bíblia, vocês vão perceber o seguinte, na Bíblia, eles falavam alguma coisa do corpo de Cristo? Não tem nenhuma menção do corpo de Cristo. Se tinha barriguinha, se ele era fraquinho, se tinha perna fina, se tinha ombro largo, não tinha nada, não é? Mas uma coisa eles falavam dele, do olhar de Cristo. E Cristo olhou, né? Lembra? Se eu não me engano, tem 3 passagens que falam o olhar de Cristo. Então, o olhar é onde ele te enxerga, onde ele vê quem você é de verdade. Então, tem um olhar relaxado, tranquilo, amável, tá? Carinhoso, meigo, um olhar generoso, e eu garanto para vocês que vocês conseguem qualquer coisa. Sabe aquele olhar de mãezona? Aquele olhar de mãezona, de paizão, é isso mesmo, é aqui, comigo tá tudo certo, tá ok ou não? Faça isso e as coisas começam a dar certo para você, legal? Última coisa que eu vou dizer, pessoal, é o seguinte, isso é questão de hábito, não é questão
do cenário que vocês estão, tá? Não é o clima que faz vocês ficar mal, não é a falta de dinheiro que faz vocês ficarem mal, é o significado que você dá para essa situação que te faz ficar mal. Então foca em como as coisas podem melhorar e o que você pode fazer para melhorar. Feito? Legal? É isso aí, pessoal. E é assim que a gente começa a criar coragem para mudar a nossa vida. De pouco em pouco, uma vitória por dia. Lembre-se, uma vitória, só precisa de pequenas vitórias. Vocês começam a fazer isso, quando vocês menos perceberem, criar um castelo de vitórias. Feito, pessoal? Escuta, super obrigado por hoje, que Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui comigo, tá? E eu vou pedir uma coisa para vocês, pessoal, eu vou tirar uma selfie aqui, peraí, lá vou eu, ok, e eu vou deixar daqui a pouco, né, lá no Insta, e você escreve o seguinte, olha, quais foram os principais insights que vocês tiveram hoje, as principais dicas e quais são as ações que vocês vão tomar para que isso aconteça, pessoal. Porque é o seguinte, não basta só ouvir, precisa agir, tá? Se não agir, nada muda na nossa vida. Então escreva lá, Maurício, eu ouvi isso de você e eu tenho 3 ações para fazer, tá? Mega importante, tá? Eu vou dar uma rápida dica para vocês, pessoal. Eu saí agora há pouquinho de uma empresa, eu cheguei atrasado porque eu estava na empresa, tá? Viviane até me falou, Maurício, cadê a live, né? E eu falei, aqui eu estava numa empresa, e ele falou, Maurício, eu dei uma bronca nos meus funcionários aqui, né? Eu falei, isso, eles ficaram todos tremendo. Eu falei, ótimo, quais foram as ações que você pediu para eles? Ele falou, caramba, não pedi ação nenhuma. Não adianta. Então, eles precisam sentir a tempestade, mas precisa tomar ação. Qual é a ação? Me dá 3 ações no mínimo que vocês vão tomar para cada uma. Isso aqui, pessoal, é uma dica de gestão, tá? Toda vez que vocês pedirem alguma coisa para alguém, peça, só passar essa moto aqui, peça as 3 ações que essa pessoa vai tomar. São 3. Por quê? Porque uma ação não é quase que ação nenhuma, tá? 2 ações, ela vai ficar num dilema, tá? 3 ações, ela tem opção. Então peça para ela, quais são as 3 coisas que você vai fazer por mim? Desafia ela, essas 3 coisas que você vai fazer para esse negócio acontecer. Legal ou não? Feito? A Milene está falando, obrigado, estava tendo crise de ansiedade, vou tentar acertar. Vai sim, Milene. E fala o seguinte, pare de repetir a ansiedade. Não repita mais que você é uma pessoa ansiosa, não repita mais que você tem ansiedade. Você agora vai dar um outro nome para a ansiedade, um nome positivo. Então fala o seguinte, não é que eu sou ansiosa, é que eu tenho energia para fazer as coisas acontecerem. Não é que eu sou ansiosa, é que eu sou uma pessoa dinâmica, eu quero que as coisas aconteçam na hora que eu quero e na hora que deveria acontecer. Não é que eu sou ansiosa, é que eu tenho muita vontade de ver as coisas pegando ritmo. Dê um outro nome para a ansiedade, mas nunca mais promete para mim que você vai repetir ansiedade na sua vida. E eu garanto para você que se você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem repetir essa palavra ansiedade, você nunca mais vai sentir ansiedade, porque você só sente ansiedade porque você deu o nome de ansiedade para isso. Se você não der mais esse nome, não mais caracterizar isso como ansiedade, como uma coisa positiva, você vai ver como as coisas mudam. Tá ok ou não? Legal? Ótimo. Maurício, muito obrigado pelas dicas e tenha uma boa noite e que Deus continue te abençoando. Obrigado, Maurício. Deus fique com vocês. Uma ótima noite para vocês e a gente se encontra amanhã. Amanhã vamos fazer mais uma live. Se vocês quiserem algum tema específico, manda vir para nós. Vamos falar sobre esse tema. Se não, eu vou vir com um tema para amanhã. Legal? Uma super noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus te abençoe e obrigado por hoje. Tchau, tchau. E eu vou deixar isso aqui salvo.